Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. E segundo o governo federal, esse processo aí com as primeiras tratativas para a devolução do dinheiro começa ainda este mês. Hoje foi divulgada a forma como esse reembolso vai ser feito. No total, até agora, 12 associações foram identificadas por praticar esses descontos indevidos. A gente abre, então, a nossa edição de hoje, ao vivo de Brasília, com Danila Bernardes, porque houve uma coletiva, ela acompanhou e agora divide, então, com a gente todas as informações. Fala, Danila, muito boa noite para você. Bem-vinda ao nosso LD Notícias. Abra, por favor, a nossa edição de hoje. Oi, Márcia, boa noite para você. Boa noite para você também que nos acompanha. Essa resposta, Márcia, estava sendo cobrada, há alguns dias aí, desde que essa operação da Polícia Federal foi deflagrada, e hoje veio, então, esse indicativo aí de como que esses beneficiários que foram lesados nessa fraude, eles vão ser ressarcidos. Nós acompanhamos todos esses detalhes e você citou aí dessas 12 entidades associativas, que foram identificadas pela Polícia Federal, que fraudavam o INSS, falsificando assinaturas dos beneficiários, falsificando autorizações para que fossem descontados da folha do benefício. Essas parcelas, eram pequenas parcelas, R$30, R$40, mas muita gente, que acabava fazendo com que elas levassem bastante dinheiro. Nenhuma dessas 12 associações fica em Santa Catarina, mas isso não significa que o catarinense não tenha sido vítima dessa fraude do INSS. Porque, apesar dessas entidades, elas estarem a maior parte no Nordeste, tem uma aqui também no Distrito Federal, elas atuavam em todo o país. Então, podem sim ter falsificado autorizações de catarinenses para que fosse descontado do benefício deles essa contribuição indevida e levado o dinheiro de uma forma fraudulenta. Então, por isso, é importante também ficar atento, porque a partir de agora vai começar esse processo de indicação para devolução. E o que o governo quer? Que as associações banquem isso, que elas paguem o que elas levaram. Isso vai funcionar da seguinte forma: a partir da semana que vem, terça-feira, as pessoas que tiveram algum tipo de desconto, seja ele autorizado ou não, regular ou irregular, elas serão notificadas. Isso porque o governo não sabe, gente, quais foram os descontos regularizados e quais não foram. Então, não se sabe nem o tamanho desse prejuízo exatamente. Falava-se em 6 bilhões de reais, mas esse não é o valor exato, essa foi só uma estimativa. O governo, inclusive, hoje confirmou que pode ser até menos esse valor, até menor. Então, por isso, essas pessoas vão ser notificadas. No momento em que elas forem notificadas, elas vão indicar se realmente autorizaram aquele desconto ou não para aquela devida associação que vai ser informada. E, a partir daí, a associação ela vai ser cobrada. Se foi uma autorização não identificada, se foi algo fraudulento, a conta vai para a associação. E se a associação não pagar, esse processo vai parar na Advocacia Geral da União. Essas foram as informações divulgadas hoje. E é muito importante a pessoa ficar atenta, porque essa notificação ela vai ser feita por meio dos canais do INSS. E o INSS hoje ele tem o meu INSS, que é uma plataforma oficial, e também o telefone 135. Então, apenas por esses canais. O meu INSS é uma plataforma do celular ou no computador, e o telefone 135 que dá para a pessoa ligar e ter essa informação. Então, tem que ficar muito atento, porque isso pode acabar gerando outros golpes, outra situação aí que podem levar mais dinheiro ainda dos aposentados e pensionistas. Bom, o governo disse então que vai mandar a conta para as associações, mas também fez bloqueio de bens. 2,5 bilhões, 2 bilhões e meio de reais aproximadamente de bloqueios, mas pode ser que tenha que utilizar também recurso da União, mas aí é um outro processo que vai ter que conseguir espaço nesse orçamento para devolver esse dinheiro para essas pessoas. Como eu disse, não se sabe ainda o valor desse prejuízo, que ainda está sendo levantado, só depois que elas forem notificadas, e todos esses detalhes dessa coletiva que nós acompanhamos hoje com o novo presidente do INSS, o ministro da Previdência, eles vão ser informados em detalhes para vocês numa reportagem que nós preparamos ao longo desse jornal ainda hoje. Márcia, eu volto com você. Com certeza, ao longo da nossa edição, que está só começando, a gente traz a reportagem completa com todas essas informações de serviço que Danila dividiu com a gente já na abertura do nosso encontro de hoje. Importantíssimo que Danila disse dos meios para que você tenha informações. É o meu INSS 135, porque, Danila, você disse do risco de golpes, e sim,
Lamentavelmente, gente, já tem golpe novo usando como pano de fundo essa fraude, essa vergonha que foi esse desvio provocado por essas associações. Já falamos sobre isso aqui no ND Notícias essa semana. Procon de Joinville já registrando pessoas procurando porque estão sendo lesadas. Então é muito importante procurar os órgãos oficiais, acompanhar os veículos sérios, porque aqui a gente vai dividindo com vocês as informações corretas para que todo mundo seja ressarcido. Obrigada, Danila Bernardi, por abrir a nossa edição de hoje. Daqui a pouquinho, então, a gente exibe a reportagem da Danila com mais informações sobre esse assunto importantíssimo.